Alergia alimentar, intoxicação por metais pesados, sistema imunológico reativo são algumas das causas mais comuns para a inflamação do organismo. Tem sim um fator de predisposição genética, mas o nosso estilo de vida faz toda a diferença. Salve, salve, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro formado em medicina ayurvédica lá na Índia, onde eu morei quase 7 anos e de onde eu fundei o Vida Veda. Como desinflamar o corpo? No vídeo de hoje eu vou te responder uma pergunta muito comum que eu recebo: como desinflamar o corpo? E eu vou te explicar os 7 fatores principais responsáveis por esse processo de inflamação e o que você pode fazer ainda hoje para desinflamar o seu corpo. No Ayurveda, a gente tem várias maneiras de entender a inflamação, mas sem dúvida nenhuma, ela é uma condição que está na base de várias doenças que a gente vê hoje em dia, de depressão até problemas cardíacos. Para desinflamar o corpo, você precisa considerar que esse problema é gradual, quer dizer, ele não aparece da noite para o dia. Você vai inflamando o seu corpo com o acúmulo de maus hábitos, como uma alimentação inadequada ou sedentarismo, por exemplo. A inflamação em si, ela não é um fenômeno negativo, ela é uma proteção. É como se o seu corpo estivesse sendo agredido e para combater essa agressão, ele reage com um processo inflamatório. Alergia alimentar, intoxicação por metais pesados e sistema imunológico reativo são algumas das causas mais comuns para a inflamação do organismo. Existe sim um fator de predisposição genética, mas o nosso estilo de vida faz toda a diferença. Quando você vai acumulando maus hábitos, o seu corpo passa a viver em um estado de inflamação crônica. Isso pode gerar dor, cansaço, indisposição, sono excessivo, inchaço, constipação e uma série de outros problemas. Quando a inflamação é crônica, isso significa que o corpo já está há um tempo sofrendo. Isso significa também que ele não fica gritando em desespero, como acontece com os processos agudos, mas que ele está quase resignado, embora não esteja feliz de verdade. Um grande engano que as pessoas cometem é pensar que só quem está acima do peso, por exemplo, tem um corpo inflamado. A gordura em excesso é sim uma das causas de inflamação, mas ela não é a única. Pessoas magras podem sim estar muito inflamadas. Por exemplo, em muitas pessoas magras, o intestino pode não funcionar corretamente, e o intestino constipado é uma das maiores causas de inflamação na visão do Ayurveda. Outro exemplo são as pessoas que não ingerem ou não absorvem corretamente os nutrientes. Nesse caso, a inflamação leva à falta de energia, irregularidade na menstruação, dificuldade de raciocínio, entre vários outros sintomas. Quer saber o que faz com que seu corpo inflame? Então deixa eu te contar os 7 fatores principais responsáveis por esse processo inflamatório. Vamos começar com o primeiro fator, que é a falta de oxigênio no corpo. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente tem um volume respiratório de mais ou menos 5 litros nos pulmões. A maior parte das pessoas só utiliza 1/3 disso ao longo do dia. E sem oxigênio na quantidade adequada, as células não conseguem funcionar como elas deveriam. Quem diria que uma coisa tão simples como respirar fundo pudesse impactar profundamente a sua saúde? Outro fator que pode levar à inflamação do organismo são as alergias alimentares. Eu não estou falando só de quando uma pessoa ingere um alimento e tem uma reação imediata, mas também de quando essa alergia se manifesta vários dias depois. No Ayurveda, isso é um sinal claro de má digestão, que é a base do problema inflamatório. O terceiro fator que pode fazer com que o seu corpo inflame é a microbiota desequilibrada. Então, ingerir alimentos saudáveis, in natura, ricos em fibras, como frutas e legumes, pode ser uma solução para essa questão. Aqui, o papel de uma boa nutricionista pode ser fundamental para te ajudar a entender melhor o impacto da sua alimentação na sua saúde. As toxinas são a 4ª causa para inflamações no organismo. Elas podem estar presentes em panelas, em produtos de beleza, nos plásticos e até mesmo nos seus alimentos. Muitas vezes o excesso de toxinas no corpo acontece pelo consumo e absorção exagerada dessas substâncias. Um exemplo é o consumo de peixes, por exemplo, que podem estar contaminados com mercúrio, com chumbo, com outros metais pesados. Se você come um alimento todo contaminado, aí isso acaba sobrecarregando o seu organismo. Um fator agravante aqui é a dificuldade do corpo em se livrar de algumas dessas toxinas, o que... Aí não dá. O bicho está querendo morar dentro da minha boca. O que promove um acúmulo, como é comum no caso desses metais pesados. O modo de preparo das refeições também interfere no processo inflamatório do organismo e é o 5º fator responsável pelo processo inflamatório. Atualmente, é muito fácil comer em restaurantes e pedir comida em casa. Por isso, nem sempre a gente sabe exatamente como é que aquele alimento foi preparado e com quais ingredientes. A gente já sabe que alimentos ultraprocessados, como os embutidos, são muito inflamatórios, assim como alguns tipos de óleos refinados. Além disso, alguns alimentos são considerados pró-inflamatórios por causa da ação deles no nosso corpo, mesmo para quem não tem nenhum tipo de intolerância. Os lácteos são considerados por muitos pesquisadores como alimentos que podem favorecer a inflamação. E isso não é só pela presença de lactose, que para pessoa intolerante poderia gerar um problema, pode dificultar a digestão, por exemplo, mas também pela presença da caseína. O interessante é que na visão do Ayurveda, o leite é mesmo um alimento pesado para a digestão. E você lembra que eu já disse algumas vezes que a digestão é a base desse problema?
problema. O mesmo raciocínio vale para o glúten e para as farinhas brancas. Inclusive, eu fiz uma live com a nutricionista Denise Carreiro, que eu chamei de a melhor live de nutrição que você já viu. Eu vou colocar ela aqui em cima e na descrição do vídeo para você poder assistir essa live depois desse aqui. Bom, e para terminar, o sétimo fator responsável por gerar inflamação é a nossa rotina de sono. A desinflamação do corpo também é feita durante o sono, por isso é essencial, né, ter uma higiene de sono adequada. Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Eu te dei 3 dicas para você ter uma boa noite de sono. Ah, Matheus, eu já tô com o meu corpo inflamado. E agora? Calma que eu vou te explicar. No Ayurveda tem 3 etapas para o tratamento de qualquer doença. O primeiro deles, né, a primeira etapa se chama Nidana Parivardhana e significa eliminar a causa do problema.